a autoavaliação. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa, onde nós temos a grande oportunidade de aprender. Já tivemos aí tempo suficiente para cuidar das coisas materiais, coisas que às vezes nós vamos deixar aqui um dia. E hoje nós viemos, meus irmãos, nessa hora e meia, justamente buscarmos aquilo que nós mais precisamos, a informação, o conhecimento, ao qual nós levaremos com cada um de nós. Aquilo que faz parte na nossa vida lá fora, nos ajudando nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para que nós possamos agir melhor, agir certo. Então nós colhemos frutos aqui, nessa noite, que é tão importante. Porque Jesus, ele, quando reunia com os apóstolos, ele passava informações para a vida. Era reuniões assim, né? Então é importante para nós, porque as informações que nós recebemos, elas não são para o corpo, elas são para o nosso espírito, para a nossa alma. Aquilo que nós realmente precisamos. Então é com muita alegria que a gente está aqui. Mas a palestra do nosso irmão, convido os meus irmãos agora para que nós possamos fechar os nossos olhos e possamos, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos agora, deixar na terra as coisas da terra, deixar lá fora as coisas que pertencem ao mundo lá fora. E vamos nós, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos até os planos superiores. Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus. E agradecer a vós, Senhor, pela oportunidade da noite. Nessa noite, recebemos com muito amor, com muito carinho, o nosso irmão Leonardo. E hoje, vós enviaste, conduziste ele até nós, para que ele possa trazer, Senhor, as reflexões de que nós carecemos na noite, para que possamos levar para a nossa vida lá fora, deixando que faça parte na nossa caminhada, nas nossas escolhas, para que possamos escolher melhor. Obrigado, Senhor. Pedimos a vós que esteja junto de nós, velando por nós. Permita que nós possamos iniciar essa humilde reunião da noite. O microfone esqueceu também. Já estou chipado aqui, já estou. Os obsessores colocam o dispositivo igual uma na frente. Meus amigos, meus irmãos, que nosso Mestre Jesus de Nazaré ampare o nosso encontro, juntamente com o nosso codificador, nosso Mestre de Lyon, Allan Kardec, e os mentores espirituais da casa, os mentores espirituais do movimento espírita, da cidade de Dores de Campos e da região, e os nossos mentores pessoais, porque os mentores, assim como acontece com a gente, também trabalham em parceria. A obra do Senhor, a obra da implantação do reino dos céus na terra, não é uma tarefa individual, é uma tarefa coletiva. E os nossos mentores também são mentores uns dos outros e colaboradores mútuos. Então eles também se ajudam e nos ajudam. Então é muito salutar e até consolador pensar que os nossos mentores individuais também se encontram. E que o mentor de um acaba ajudando no problema que o mentor de outro e o tutelado do outro esteja enfrentando. Alguma dica, alguma estratégia, algum auxílio magnético. E, obviamente, as possibilidades numa casa espírita, bem orientada, com pessoas dedicadas, com uma sinceridade no trabalho no bem, com um desinteresse material,
o bem-estar é maior e a amplitude de tarefas que os amigos espirituais podem desenvolver também é bem maior. Porque encontram campo vibratório e condições para um trabalho de melhor qualidade. No auxílio de nós mesmos, visando a um crescimento espiritual coletivo. E mais significativo, mais ampliado, mais substancial qualitativamente, mais amplo quantitativamente. Então, os amigos espirituais fazem das tripas coração, como a gente costuma dizer. Fazem um esforço hercúleo para que esses encontros possam afastar entidades perturbadoras, inspirar boas ideias, fomentar força de vontade naquele que está quase desistindo da sua tarefa no campo do bem, despertar um pouco mais de resistência moral, um pouco mais de motivação no campo do bem, para aquele que está quase largando uma tarefa que tem um mérito, tem um significado maior. Então, os amigos espirituais fazem todo o esforço, dessa forma que a gente esteja em condições de receber esse auxílio em prol de nós mesmos. Então, nem que seja por interesse pessoal, que a gente se coloque em condições mais aptas. Porque isso também é válido. Não é o ideal é que a gente esteja aberto, sem pensar tanto em si, mas mesmo pensando em si, é válido, porque a lei é de causa e efeito. Então, você entendendo o regulamento da lei, você pode pensar na sua felicidade. Procurar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais será dado em acréscimo, disse Jesus. Claro que a gente não vai ficar em função das consequências, mas pela lei de causa e efeito, naturalmente, quando você cria algumas condições salutares, você acaba favorecendo uma série de aspectos positivos, direta ou indiretamente na nossa vida. Então, que a gente esteja aberto, os amigos espirituais estão nos auxiliando, que a gente tenha a sabedoria, a inspiração de conseguir captar aquilo que esses irmãos têm para nos oferecer. A sabedoria popular, da religiosidade popular do Brasil, ou seja, o chamado espiritualismo brasileiro, costuma dizer, e tem a ver até com essa introdução que eu fiz, que quando a gente faz uma prece, quando a gente enuncia uma oração, a gente eleva o pensamento a Deus, a gente evoca os mentores espirituais, Deus ou seus prepostos, a providência divina, como se convencionou dizer tradicionalmente, costuma dizer, segundo os espiritualistas brasileiros, de três formas, costuma responder de três maneiras. Sim, quando o pedido é pertinente, o momento é adequado e nós temos algum merecimento, e é interessante não só para nós, mas para as pessoas que estão à nossa volta. Não, quando aquele pedido é imaturo, é inconveniente, vai trazer mais mal do que bem, a gente não está entendendo o cenário concreto, é feito baseado num momento de raiva, de pouca lucidez espiritual, ou de emoção exagerada, que nos tira a lucidez e a racionalidade. E também os espiritualistas costumam dizer que Deus responde, espere mais um pouco. Quando o pedido é pertinente, quando o pedido é razoável, faz sentido, mas não é o momento mais apropriado. Por alguns fatores, dentro da lei natural, nós não estamos nas condições para usufruir daquele pedido. E se nós tivermos um pouquinho de equilíbrio e paciência para esperar, quando aquela ocasião a Deus e aos amigos espirituais aprover, o bem-estar será muito maior. Porque vai nos atingir aquela bênção, aquele auxílio, num patamar de maior maturidade espiritual, com méritos, com condições mais apropriadas para que a gente faça jus àquele benefício e para que ele não nos prejudique, ou se é para o nosso bem, para que a gente consiga aproveitar ele de uma forma mais efetiva. Então, os espiritualistas costumam dizer isso, que Deus responde às nossas rogativas de três maneiras.
sim, não e espere mais um pouco. Essa análise inicial e essa colocação é bem razoável à luz do pensamento espírita. Só que nós podemos aprofundar um pouquinho à luz do pensamento espírita. Nós podemos desdobrar essa informação da sabedoria popular. Nós podemos também dizer que, além do sim, do não e do espere mais um pouco, Deus muitas vezes responde parcialmente. Então é sim, mas é em parte. Não vai receber na totalidade que você está pedindo. É sim, mas vai ser parcialmente. Por quê? Porque há motivos que levam a providência divina e mesmo o planejamento reencarnatório a colocar determinados empecilhos na nossa trajetória, determinadas dificuldades no nosso caminhar. Porque muitas vezes aquela dificuldade é um exercício evolutivo fundamental para o nosso crescimento. E a retirada total do problema, supondo que seja esse o nosso pedido, a retirada total de um problema que esteja nos incomodando muito, pode ser a limitação de uma capacidade de evolução substancial dentro da presente reencarnação. Muitos de nós trazemos um planejamento reencarnatório bastante abrangente, com várias subdivisões. É como se fosse aqueles folders que você vai abrindo, ele vai abrindo, né? Como se fosse uma aranha. Ele vai abrindo bastante abas, ele vai se desdobrando. Né? Ou o computador, aquela página fica cheia de janelas, você clica e abre aquele... São muitas janelas, são muitas cláusulas, são muitos desdobramentos dentro do nosso planejamento reencarnatório. E podemos evoluir muito. Não toda evolução espiritual seria impossível, obviamente, mas podemos dar um salto qualitativo muito substancial em uma encarnação, conforme os Espíritos já falaram para Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Se tivermos força de vontade, mas, como são poucos os que exercem a força de vontade. Então, muitas vezes os Espíritos respondem também em parte sim. Ajudaremos, retiraremos essa dificuldade em parte, não totalmente. Porque ela representa um exercício evolutivo que depois de análises muito aprofundadas, muito detalhadas, das quais em grande parte nós participamos, eu participei, primeira pessoa do singular, eu, aquele que estou vivenciando, né? Aquele que está vivenciando a experiência, participou do planejamento, discutiu, debateu, fez uma operação de guerra, fez uma operação Overlord, né? O desembarque dos aliados da Normandia, fez uma discussão profunda várias vezes com os mentores, para ver o custo-benefício, o risco-benefício de cada medida, de cada estratégia, de cada prioridade que foi selecionada em detrimento de uma outra tarefa. O que é essencial para que a gente consiga realmente ajudar na obra da criação, mas também quando desencarnar, na presente encarnação, conseguir ter um saldo diferenciado, conseguir já dizer, como Paulo disse, logicamente, não precisamos chegar nesse nível, mas nesse sentido de já sermos outra pessoa. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive por mim, teria dito Paulo. Ou não acredito que haja alcançado a perfeição, mas com a graça de Deus já sou o que sou, já sou melhor. Já sou melhor do que eu era. Já estou num patamar melhor. Já sou moralmente mais evoluído, mais escovado intelectualmente, já sou mais lúcido. Emocionalmente já sou mais equilibrado. Espiritualmente já sinto uma consolidação dos valores. Já sou uma pessoa menos apaixonada, menos apegada a vícios que transtornam a mente de grande parte da humanidade. Já sou mais moderado em relação à administração das minhas paixões primitivas, inferiores, que antigamente me enlouqueciam, mas hoje eu já consigo contornar melhor. Já sou um espírito mais equilibrado. Então é essa meta que nós temos e que nós discutimos com muito rigor e com muita esperança e com muito receio também de fracasso,
é motivo de exaustivos debates. Então, só que quando a gente vem para cá, a gente esquece completamente e pede para a providência tirar 100% daquele trabalho. Pelo amor de Cristo! Senhor, se tiver alguém me ouvindo, tire esse problema. Mas os amigos ficam apiedados e muitas vezes querem nos auxiliar. Mas a retirada total da dificuldade, em alguns aspectos da nossa vida, não na totalidade, obviamente, mas em alguns aspectos centrais dos nossos objetivos reencarnatórios, funcionaria como uma limitação muito grande daquilo que podemos crescer em uma encarnação. Então, Deus não responde só com sim, não, espere mais um pouco. Ele responde sim, não, em parte sim. E essas partes são muito variáveis. Pode ser 10%, 20%, 30%, 40% daquilo que nós estejamos pedindo, porque eles fazem uma avaliação do contexto geral da nossa reencarnação e de como estamos caminhando. E há também uma outra resposta, uma outra subdivisão. Um outro desdobramento, que dentro do espere mais um pouco, não necessariamente após esse tempo de espera, receberemos na totalidade. Às vezes a resposta deles é espere mais um pouco para receber parcialmente. Então a gente vai esperar mais um pouco, que não é o momento para receber nada, e vamos receber sim a concessão que estamos solicitando, mas não na totalidade, porque é um exercício importante para o nosso crescimento espiritual. Mas podemos ainda aprofundar nessa discussão dessa colocação. Deus responde aos nossos pedidos com sim, não, espere mais um pouco, e já estamos desdobrando. Parcialmente sim, espere mais um pouco, que pode ser total daqui a pouco, ou não, ou ainda receberá sim, mas parcialmente. Muito bem. É importante que a gente entenda o seguinte: Deus não responde Ele mesmo às nossas rogativas. A gente tem que procurar aprofundar o entendimento, por exemplo, do Velho Testamento. Quando é narrado que Deus apareceu a alguém, era um espírito de luz, provavelmente, que se manifestou mediunicamente para um médium de vidência, de audiência, ou se vocês preferirem, clarividência ou clareaudiência, né, da expressão clairvoyance do francês, né? Clarividência ou clareaudiência. Então, é um médium que percebeu uma entidade, que pode ser uma materialização, pode ser só uma audiência, mesmo só uma visão psíquica, uma visão espiritual, e uma entidade de luz deu uma mensagem. Mas o horizonte cultural, espiritual, religioso, o entendimento, quando a gente está falando de mais de 2000 anos para trás, porque Velho Testamento, né? Para lá de 2000 anos, o horizonte de entendimento das questões espirituais ainda era baixo. Então, muitas vezes atribuiu-se a Deus aquilo que não era exatamente Deus. O que não significa que não poderia ser, e muitas vezes foi realmente, uma manifestação mediúnica autêntica de espíritos superiores. Realmente, em muitos casos. Mas qual é o meu nível de entendimento? Eu atribuo a Deus. E muitos não foram aceitos. É muito semelhante ao que ainda existe hoje. Quer dizer, quando a pessoa fala, na hora que ela está viva, ninguém aceita. Depois que ela morre, cria-se um mito, cria-se uma lenda, uma saga, e aí alguns órgãos oficiais começam a fazer um escrutínio sobre a biografia e acham que tudo bem de aceitar. Aí começam a aceitar, e aí a pessoa começa a ser cultuada. Mas quando ela falava em vida, não era aceito. Porque aquilo quebra, muitas vezes, a estrutura da religião. Mas, muitas vezes, a pessoa recebe uma orientação. Só que não é Deus, é um espírito de luz. Hoje em dia, no livro... Tanto no Entre a Terra e o Céu, que é o 7º da série, como no Mundo Maior, que é o 5º da série, A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, há informações desse tipo. Dependendo da tradição religiosa, principalmente os irmãos católicos, quando aparece um espírito de luz, seja em sonho, seja uma aparição propriamente dita, para médiuns, homens e mulheres, mas que tem uma base católica, são católicos, ou pelo menos tem uma origem, uma influência católica, muitas vezes a tendência da pessoa é achar que é Maria de Nazaré.
Então aparece um espírito em forma feminina, com uma aparência feminina, com traços e jeitos femininos, com o cabelo comprido, com uma beleza significativa, com gestos delicados, demonstrando uma evolução espiritual, muitas vezes são interpretados como sendo Maria de Nazaré. E os espíritos dizem que não necessariamente é Maria, o que não quer dizer que não seja um espírito de grande evolução, e o que não quer dizer que algumas vezes não possa ser a própria Maria de Nazaré, evocada muitas vezes, que esteja se manifestando. Mas esses espíritos superiores têm equipes, e muitas vezes espíritos femininos fazem esse trabalho de secretários espirituais. Emmanuel, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, são espíritos que têm equipes, porque eles são muito demandados, são muito solicitados. Então eles montam equipes espirituais para atender as solicitações. Só que muitas vezes nós interpretamos de acordo com a nossa bagagem cultural, as nossas bases religiosas, os nossos próprios preconceitos e o nosso horizonte cultural. Então, como muitas vezes é admitido a aparição de um espírito feminino na pessoa de Maria, muitas vezes você tem como Maria, mas podemos supor que várias vezes não é, e que é o que André Luiz fala para nós. Será que todas essas aparições atribuídas a Nossa Senhora, que são várias, né? A gente não consegue dar conta do número de Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora de Fátima, etc, etc, Nossa Senhora Aparecida, obviamente. Enfim, será que todas elas foram exatamente Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que se apareceu? Algumas podem ter sido sim, porque esses espíritos estão trabalhando, eles não estão de férias no mundo espiritual. Se é espírito de luz, está trabalhando no bem pela implantação do reino dos céus da terra. Mas eles têm equipes, e muitas vezes eles mandam os seus tutelados. Por quê? Porque Deus atende a criatura através da criatura. Daí uma oração, eu já comentei aqui uma certa vez, mas eu acho que vale reforçar. Uma oração que faz muito sentido, à luz do pensamento espírita, é a oração inspirada em Francisco de Assis. Não foi ele que fez, a oração é do início do século XX, então a oração tem pouco mais de 100 anos, não é do tempo dele, que é de meados da Idade Média. Não foi Francisco de Assis que fez a oração, mas foi inspirada em alguns gestos e algumas colocações atribuídas a ele. Mas é uma oração interessante para a gente analisar, fazer uma interpretação do texto. Fazei de mim um instrumento da sua paz. Fazei de mim um instrumento do seu amor. Fazei de mim um instrumento da sua misericórdia, das suas virtudes. Então, à medida que eu evoluo, eu cresço para Deus, eu me torno um instrumento de Deus. E aonde eu estiver atuando, primeiro, eu decidi não fazer o mal a quem quer que seja, pelo menos conscientemente. E decidi sempre que possível me esforçar na ação do bem. Então, os amigos espirituais superiores começam a me usar no bom sentido da palavra, usar entre aspas. Eles começam a trabalhar comigo. Eu como uma ferramenta de ação no campo do bem. Então Deus responde à criatura através da criatura. Então a gente tem uma escadinha que vem lá de Deus até chegar a nós, e aí nós somos soldados rasos desse grande exército, e a gente faz a nossa parte. E em alguns aspectos, a nossa parte é fundamental nas grandes obras do bem. Por quê? Porque os espíritos não podem fazer o trabalho dos encarnados. Eu assisti uma entrevista que tem no YouTube, o nosso confrade do Rio Grande do Norte, Jacó Melo, que trabalha no estudo do magnetismo e do passe, ele falando assim para a entrevistadora. A entrevistadora era do Rio de Janeiro, faz um programa espírita, e ele estava no Rio, né? Ele é do Rio Grande do Norte, mas estava concedendo a entrevista com freiras e confrades. A confreira, no caso, era do Rio de Janeiro. Está dando a entrevista, e ele comenta assim com ela: esse papelzinho que você está utilizando, que é um guia para a nossa conversa, para as perguntas que você vai fazer, é uma coisa muito importante. Supondo que você tem alguma dificuldade motora, esteja gravando ao vivo e esse papel caia. É uma coisa muito importante, essa gravação é importante, pode despertar e motivar, e instruir e ajudar os estudos de muitos companheiros, porque vai para a internet, porque vai ser registrado, vai ser multiplicado. Aí os espíritos mentores poderiam evitar que esse papel caísse, mas eles não têm força para isso. Ou pelo menos seria necessário uma ação drástica. E Allan Kardec nos ensinou que não existem milagres. Então não há derrogação das leis. Então alguns aspectos da nossa vida são tarefas nossas encarnadas.
É igual aquela história que é contada. Simorente contava uma história parecida, mas tem outros companheiros que contam um relato realmente real que aconteceu, mais ou menos nesses termos. Que um rapaz era médium e ele se apegou muito à prática da oração. Ele orava muito, muito bem. Chegou um dia, ele estava passando em frente ao hospital da cidade. E aí, na hora que ele estava atravessando a rua, assim, em frente ao pátio que dá para a entrada do hospital, ele viu uma ambulância chegando, fazendo um grande barulho e tudo mais, porque havia acontecido um acidente automobilístico muito grave nas imediações da cidade. E aí os enfermeiros era um dia de feriado, estavam com poucos enfermeiros e médicos no pronto-socorro. Os enfermeiros estavam com muita dificuldade para tirar os doentes, todos quebrados, todos ensanguentados, com fraturas expostas e uma série de problemas. Estavam com muita dificuldade para tirar os doentes da ambulância para levar para dentro do pronto-socorro. E aí, o que o médium espírita fez? Ele parou e, como a gente costuma dizer, como a gente costuma fazer, né, meio que inspirado em Chico Xavier, botou a mão nos olhos, botou a mão na testa e pegou-se a oração e começou a orar: Senhor, ajude para que esses irmãos consigam levar os companheiros lá para dentro, para que esses irmãos possam ser assistidos, todos os que foram envolvidos no acidente, etc. Ele orou com muita dedicação e com muito custo. Depois de uns 15, 20 minutos, deram conta de levar aqueles irmãos para dentro do pronto-socorro do hospital. E aí, na hora que conseguiu, ele agradeceu muito, que ele estava muito contente, ele fez aquela oração muito sentida, muito verdadeira. Ele falou: obrigado, Senhor, deu tudo certo, graças a Deus, graças a Deus. E nessa hora apareceu o mentor dele para ele. E eu falei assim: que bom, né? Que bom que deu certo. É uma bênção, né, irmão? Deu tudo certo. Ele falou assim: é uma bênção, está tudo muito bom, muito bem. Mas da próxima vez você vai lá ajudar. Da próxima vez você vai com seus bracinhos, as suas pernas, você vai lá ajudar. Porque nós, os desencarnados, a não ser que a gente materialize, para nós é muito difícil juntar ectoplasma e materializar para ajudar fisicamente. Você é encarnado. Então, a próxima vez, lembre que você está encarnado, que você pode ajudar fisicamente os irmãos. Não fica orando, não, que para nós é mais difícil. O que a gente puder fazer na influência, a gente vai fazer, mas tem uma tarefa que é do encarnado. É muito séria essa questão. O Divaldo Pereira Franco, ele comenta sobre isso, que ele evita levar para Joana de Anjos problemas que são da vida material. Por exemplo, a conta de água da mansão do caminho. Nossa Senhora, subiu a conta de água da mansão do caminho. Meu Deus, vai cortar a água da mansão. A conta de luz, meu Deus do céu, e agora? Vai dar pane, as crianças vão ficar sem... Ele falou: isso aí não é um problema para Joana de Anjos, sou eu que estou encarnado. São problemas que dizem respeito à vida do encarnado. São desafios que eu preciso enfrentar na condição de encarnado. Então eu não levo para ela. Ela é minha mentora espiritual. Se ela achar... Ela que é minha mentora, não sou eu que sou mentor dela. Porque tem gente que quer ser mentor do mentor, né? Não sou eu que sou mentor dela. Se ela achar que eu preciso de orientação, ela me orienta. Ela é minha mentora. Pressupõe que é um espírito mais evoluído, né? De igual para cima, e que está com uma lucidez e com uma visão maior, porque está do lado de lá. Então, se ela achar que eu mereço e ele tem mediunidade de oferecer para ela vem e fala com ele. Ele diz que ele conversa com ela quase todos os dias. Então, não vai levar problemas que dizem respeito à nossa tarefa. Porque, às vezes, a gente quer acertar e transferir responsabilidade para os espíritos, ou para o presidente do centro, ou para o dirigente XYZ, ou para o expositor. Mas algumas tarefas cabem a nós. A tarefa do mentor é fazer com que o seu guiado cresça, amadureça e seja mentor. Não necessariamente que ele acerte sempre. Porque se o mentor ficar falando, faz assim, faz assado, a gente não aprende nunca. É igual você vai ensinar o seu menino a fazer uma tarefa da escola. Se você, peraí, deixa eu fazer. Se ele fica demorando, ele não aprende. Mas a tarefa é para ele, não é para você. Tem mãe que quer fazer a tarefa para o filho. Não, tiramos 10 em trabalho de geografia, que beleza. Que beleza, foi um trabalho tão bonito que eu fiz. Não, mas peraí, você já passou dessa fase, eu sou um menino que está na escola. É verdade. É uma tarefa para criança. Claro, você pode dar um empurrãozinho para ele vencer a inércia.
Você pode despertar, mas a tarefa é para ele. É um exercício evolutivo. O mentor, às vezes, tem que fazer isso com a gente. Ele tem que nos deixar um pouquinho na fogueira dos problemas para que a gente adquira capacidade de trabalho. Se é o menor problema eu recorro ao mentor, que mentor que eu vou ser um dia? Eu não vou ser nunca. Que capacidade que eu tenho de administrar os meus próprios problemas? E foi Jesus que falou isso. Se não podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Eu não dou conta minimamente das minhas tarefas que Deus me ofereceu hoje. E aí eu fico rogando a Deus, meu Deus, como eu gostaria de ter uma missão grandiosa na espiritualidade, no espiritualismo, no espiritismo, na mediunidade. Não, mas peraí, eu não estou dando conta de dar conta das minhas tarefas no pão material, no pão espiritual, pouquinhas que eu faço. Então vamos com calma, porque senão a gente está se enganando. A gente está querendo utilizar mecanismos de fuga para fugir da responsabilidade que nos cabe. Então Deus responde à criatura através da criatura. E isso envolve os desencarnados, mas também envolve os encarnados. E a gente tem que saber como esse mecanismo funciona, até para entender melhor como funciona a própria prece. E o mecanismo de causa e efeito de merecimento em relação às tarefas que nós estejamos desenvolvendo. Na questão 459, Kardec perguntou para os espíritos: os espíritos exercem influência sobre a vida dos encarnados, dos homens e mulheres encarnados? E os espíritos responderam: muito mais do que supondes, muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, com frequência, são eles que nos dirigem. Agora, vamos lá. Pode ser uma direção para o bem, pode ser uma direção para o mal. Pode ser uma direção tão sutil que a gente não perceba que seja para o mal. A gente não consegue perceber às vezes. Nós não somos tão espertinhos. E como a nossa vibração às vezes é ruim, ou é mais ou menos, quando a gente está com a vibração ruim, a gente não nota a diferença, porque a nossa não é muito boa. Percebe? Então, por que é interessante que a gente faça uma evolução moral? Porque quando a minha média de vibração sobe, a partir do momento que chega uma entidade que traz uma vibração um pouco mais pesada, e eu caio um pouquinho, eu já noto. Outra pessoa que já vive num padrão vibratório grosseiro, chega a entidade, sai a entidade, ela nem se dá conta, porque não muda a vibração que é dela. Não altera significativamente. Uma vez, o André Luiz explica isso e o Chico Xavier tem um comentário parecido. André Luiz diz o seguinte, que normalmente, no Libertação, ele explica isso, no 6º livro da série, normalmente os espíritos obsessores, eles ficam focados em nos atrapalhar quando a gente está tentando melhorar. Quando a gente está tentando avançar. Quando nós estamos num combate, a espada de Jesus, do Evangelho, o combate íntimo, a luta íntima, tentando vencer o homem velho, tentando ser o homem novo. A gente está na luta para ser algo melhor. Aí, eles estão incomodados. Quando a gente já está na pior, quando a gente está mais arrebentado que eles mesmos, eles não se preocupam com a gente, não. Chico Xavier foi uma vez no Carandiru, aquele antigo Carandiru que já não existe mais. E ele criou uma situação lá, porque ele fez questão de conversar com todos os presos e falou que ia dar um beijo nos presos, e aquilo ali gerou uma situação, porque o diretor falou, mas como, Chico? Tem não sei quantos bandidos de altíssima periculosidade, com aquele jargão de policial, né? Bandidos de alta periculosidade, aí falou o número. Aí o Chico falou, quanto nós somos? Quer dizer, se incluindo esses bandidos, né? E aí recebeu e conversou com o pessoal. Aí depois que passou esse episódio, e não aconteceu nada, só para dar informação, foi tudo bem. Foi um dia até que o pessoal não acreditou de tanta paz que havia no presídio. Não, uma coisa surpreendente para muitos, inclusive para o chefe do presídio. E é verdade mesmo, é um caso lá no Carandiru, caso que tem detalhes que o pessoal pode procurar. Muito bem, quando passou o caso, alguém perguntou para ele, falou, Chico, você achou muitos espíritos obsessores lá no presídio? Aí o Chico respondeu, não, meu filho, até que eu não achei tantos, não achei, não.
Não, Chico? Não, porque eles já conseguiram os objetivos deles, os obsessores. Quando eles já estão lá, na pior, os obsessores muitas vezes já perdem o interesse. Alguns podem continuar, obviamente, mas muitas vezes eles já geraram a desgraça que eles queriam. Então, quando a gente está na pior mesmo, quando a gente está na pior, nem para ser obsidiado a gente serve. Porque os espíritos não vão ter interesse nenhum em nos perseguir, a gente está pior que eles. Né? A gente acaba estando na vinculação com eles pela própria vibração, mas não quer dizer que a gente está sendo perseguido. Daí no Evangelho dizer, bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Sofre, mas não se submete a ela. A pessoa que está lutando, a luta é íntima, tentando ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A gente está trabalhando com dificuldade, mas estamos tentando melhorar. Estamos tentando efetivamente aplicar em nós o conteúdo que a gente assimila, que a gente considera do mais alto. E que a doutrina espírita corresponde ao material didático da mais elevada qualidade. Para que a gente tenha esse atalho, essa rodovia em melhores condições para a nossa trajetória. Então, quando a gente está nessa busca, e nós temos um passado complicado, as entidades que não querem que a gente avance, elas têm mais interesse em nos prejudicar, porque se sentem incomodadas. E a gente tem vários exemplos disso. O próprio Paulo dizia, e muita gente especula sobre o que seria, eu tenho um espinho cravado na carne, para que eu não me vanglorie das maravilhas que são feitas em nome do Senhor. Ele sentia uma certa dificuldade, ele tinha algum problema que ele não quis abrir, usou essa figura de linguagem, um espinho cravado na carne, e muita gente especula o que seria esse problema. Poderia ser o arrependimento, a lembrança do período que ele perseguiu o Estevão e os apóstolos, ou poderia ser outra coisa, mas ele estava na luta. Então também temos que ter essa consciência de que algumas dificuldades nós vamos enfrentar, algumas lutas nós vamos enfrentar, e que são importantes para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso crescimento. Por isso, nem sempre os mentores retiram toda a dificuldade, porque é para o nosso bem. Então eles retiram parcialmente, o acréscimo de misericórdia sempre ocorre, o banco da misericórdia divina não quebrou, graças a Deus, o banco de Deus não quebrou, não foi à falência, tá certo? Tem empréstimo, tem cheque especial, ou seja, quando a gente vai para quem acredita no inferno eterno, é porque o banco da misericórdia divina quebrou, né? Quebrou, faliu. Né? Tipo o Banespa, tipo o Beijo, né? O Banco dos Estados Unidos quebrou, a Minas Card quebrou. Não, o Banco de Deus ainda tem misericórdia. Sai Baba dizia, uma colocação bonita, a meu ver, enquanto houver crianças no mundo, enquanto existirem crianças no mundo, Deus ainda está de bem conosco, porque está encaminhando mais espíritos para a reencarnação. Então, enquanto existir criança no mundo, é porque Deus ainda tem esperança na humanidade. Então, o que mais tem é criançada. Então, ok, né? Deus ainda não perdeu a paciência conosco. Claro que é uma brincadeira, ele não perde a paciência. O banco da misericórdia funciona. Então, a gente tem que entender esse processo. Às vezes, os espíritos não entregam tudo. Porque esse exercício na dificuldade é uma ferramenta da expansão da nossa capacidade intelecto e moral. E há vários exemplos na literatura espírita que ilustram esse tipo de assistência parcial. Assistência parcial. Por exemplo, há um caso do grande médium de efeito físico, Peixotinho, Francisco Peixoto Lins. Peixotinho foi um dos grandes médios de efeitos físicos que nós tivemos. E ele recebeu uma revelação certa vez que ele foi um pirata. Um pirata horroroso, tenebroso. Ele invadia as embarcações vítimas da sua ação para roubar e fazer crueldades com as tripulações das outras embarcações, e também, quando ele invadia determinadas cidades, fazia muitas maldades, costurava couro nas costas, deixava a pessoa
no sol, fazer uma série de coisas, barbaridade, que também não vamos entrar em detalhes aqui, mas fazer muitas torturas, coisas horrorosas. E por causa disso, era um dos motivos, não era o único, mas esse era um dos motivos, ele reencarnou com uma asma terrível. E a asma tinha, como a gente costuma dizer, entre aspas, né, uma palavra de origem orientalista, que o movimento espírita acaba utilizando, alguns não gostam muito, mas até o professor Plano Pires usava um pouquinho de vez em quando, teriam implicações kármicas, né? Seriam processos kármicos, processos de causa e efeito que tem base no nosso passado. E ele tinha aquela asma com esse fundo na lei de causa e efeito. Muito bem. E ele sempre teve uma saúde muito frágil, muitos problemas de saúde. Trabalhou em várias reuniões mediúnicas com Chico Xavier, fez várias reuniões de materialização. O livro Materializações Luminosas, Materializações Luminosas, de Rafael Ranieri, narra muitas experiências do Peixotinho e também do médium Fábio Machado, pouco conhecido e extraordinário médium. Muito bem, mas aí ele conta as suas experiências que uma vez ele foi no médico, ele estava muito mal de saúde. E aí o médico, bem legal, bem simpático, virou para ele e falou assim: olha, Peixotinho, eu quero saber do que você quer morrer. Pelo menos do que você quer sofrer muito. Porque você está com um problema cardíaco muito grave. Se a gente dispensar a medicação para o coração, para a afecção cardíaca, vai piorar o seu quadro pulmonar, o seu quadro asmático. Se a gente continuar tratando a asma, igual você trata cronicamente, vai afetar o coração. Então eu quero saber do que você quer morrer. Bem simpático, né? Muita empatia. Eu quero saber do que você quer sofrer, o que você quer passar mal. Aí diz que na hora que ele falou isso para o Peixotinho, apareceu um mentor espiritual dele. E a entidade, logicamente o médico não viu, mas a entidade virou para ele e falou assim: diga para o doutor fornecer a medicação do coração, que nós vamos tentar ajudar no problema da asma. E assim foi feito. Ele falou assim: doutor, eu gostaria que o senhor fizesse a prescrição dos medicamentos cardíacos. E foi feito assim. E os amigos espirituais ajudaram, e durante um certo tempo, a asma atenuou substancialmente. Ela diminuiu os sintomas de forma bem significativa. E ele conseguiu suportar o tratamento do coração. Quando ele já estava quase curado, ele foi no chamado retorno, né? Aqueles retornos do médico. E na última vez, o médico falou assim: Peixotinho, eu quero dizer que você está curado. Todo feliz, todo empolgado. Eu não sei nem como explicar o que aconteceu, mas graças a Deus você está curado. Aí o Peixotinho disse que foi falar: eu estou com... Aí já veio falta de ar. Começou a chiar que nem um gato, né? Já começou com a dispneia, com a apneia. A asma voltou, aí a entidade espiritual apareceu para ele e falou assim: agora você volte a trabalhar com a sua asma aí, com muito amor, com muito carinho, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tudo bem. Então, a gente atenuou a asma, mas era para você fazer o tratamento do coração, agora você volta com a sua asma. Porque havia necessidades em relação àquele exercício. Não é que os mentores espirituais sejam masoquistas e queiram nos castigar pelo erro. Mas muitas vezes algumas dificuldades nos disciplinam e trabalham áreas do nosso comportamento que ainda não são totalmente desenvolvidas, para que nós adquiramos maturidade, para que um dia nós tenhamos um corpo com muita saúde, com muita disposição, com muita longevidade, com muita beleza física, e não saiamos fazendo uma barbaridade atrás da outra. O que é muito raro. Então, muitas vezes os espíritos seguram um pouquinho o problema, porque eles entendem a sequência reencarnatória que nós estamos vivenciando. E que não é fácil. No livro Memórias de um Suicida, o instrutor Aníbal contou certa vez 2.000 anos das reencarnações dele, Aníbal. 2.000 anos. E foi contando, ó, aqui nessa encarnação aconteceu isso assim, com ele, as dele.
aqui eu errei nisso, aqui eu aprendi isso, aí eu desencarnei, passei tantos anos no mundo espiritual, aprendi isso, tentei reencarnar, não funcionou muito bem, aconteceu isso, e foi narrando em sequência, para que os espíritos dos suicidas tivessem perspectiva, tivessem a noção ampla do projeto reencarnatório, da lei de progresso envolvendo milênios, não só décadas, mas milênios. Então, muitas vezes, os espíritos seguram um pouquinho uma dificuldade, porque ao analisar históricos, contemplando milênios das nossas vidas passadas, eles conseguem fazer uma avaliação das nossas prioridades e da onde a gente teve algumas facilidades e por várias vezes não conseguiu crescer espiritualmente, não conseguiu aprender adequadamente. No Pinga-Fogo de 1971, perguntaram exatamente isso para o Chico Xavier. Chico, você tem uma enfermidade ocular bem intensa, bem significativa. Você nunca solicitou ao Dr. Bezerra de Menezes, que é médico, a doutora André Luiz, que também é médico, você nunca solicitou aos amigos médicos, aos amigos em geral do mundo espiritual, um auxílio para a sua enfermidade ocular? Porque o Chico era praticamente cego de uma das vistas. E isso fazia ele ficar muito preocupado por causa da tarefa dele. Ele cuidava com muito zelo das duas vistas, mas em especial da boa, porque ele tinha medo de perder a outra e isso atrapalhar a tarefa dele. E aí o Chico deu uma resposta bem interessante, falou: meu filho, essa vista aqui está associada a alguns problemas do passado. Isso no Pinga-Fogo. E quando eu desvio um pouquinho da rota, ela piora um pouco. Então, ela para mim funciona como um alerta. Então, quando eu estou me desviando, ela dá uma piorada. Então eu volto, me endireito e ela diminui os sintomas. Porque eu preciso vivenciar alguma experiência. É claro que o Chico era excessivamente humilde e algumas coisas ele falava até para disfarçar um pouco o esplendor da sua glória espiritual pessoal, que, segundo André Luiz, é uma prática muito comum aos espíritos superiores. No mundo espiritual elevado, os amigos espirituais de elevação costumam sempre esconder os seus méritos pessoais. É uma atitude de elegância espiritual, né? O chique no mundo espiritual superior, entre a granfinagem espiritual, os grandes espíritos, homens e mulheres bem elevados, é esconder a sua condição espiritual pela humildade, é de bom tom esconder. E o Chico já tinha isso enquanto encarnado. Mas não necessariamente tudo que ele falava ele estava escondendo. Muitas vezes os espíritos pedem alguma dificuldade para que aquilo funcione como um alerta, ou pelo menos para que ele não perturbe a cabeça dos outros perturbados. Às vezes não é uma perturbação dele, mas é uma perturbação dos outros. Então, alguns problemas físicos, algumas situações na vida, algumas dificuldades, às vezes fazem com que o espírito chame menos atenção, tenha menos carisma e passe mais despercebido dos seres perturbadores, dos obsessores, das pessoas que têm uma tendência a divinizar aqueles que se destacam, porque nós somos muito fanáticos. Muitas vezes as pessoas criam um fanatismo e que não deixam o trabalhador trabalhar. O Emmanuel e o André Luiz também, eles sempre falam para a gente tomar cuidado com o elogio. Não quer dizer que a gente nunca possa fazer elogio, porque a gente usa isso para justificar que a gente não deve elogiar o irmão e faz todas as críticas possíveis. Não quer dizer que eu não posso fazer um elogio aqui e acolá, mas para que a gente evite uma manifestação exagerada e que possa ser um fator de perturbação. E muitas vezes o Chico tentava, através daquelas brincadeiras, tirar um pouco dessa dimensão. Agora, não necessariamente tudo que ele estava falando era só um reflexo da sua humildade ou tirar esse foco. Às vezes, alguma dificuldade orgânica, alguma dificuldade socioeconômica, alguma dificuldade familiar, é uma coisa que mantém a gente com os pés no chão e faz com que a gente não se vanglorie pelas manifestações da obra de Deus maravilhosas que estão acontecendo na nossa vida, como aconteceu com Paulo, no espinho na carne.
Então, para que eu não ache que eu não suba na caixinha de fósforo, né, que eu não ache que eu estou em condições melhores do que as que eu estou, e principalmente, mais do que eu achar isso ou achar aquilo, para que eu não atrapalhe o trabalho que está sendo feito. Porque ninguém trabalha sozinho no trabalho, e o trabalho envolve muitas pessoas. Às vezes, se eu estou dando minha parcela de contribuição, e o trabalho está andando mais ou menos, que eu continue dando minha parcela de contribuição com alguma qualidade e melhore essa qualidade, assim como os outros. Que eu não seja um fator de perturbação. É muito interessante que os espíritos nos auxiliem sempre levando em consideração o nosso ganho pessoal, do ponto de vista espiritual, mas também o projeto coletivo da transformação da sociedade. Então eles zelam por esse trabalho de equipe, esse time que está trabalhando junto na elevação dos propósitos da humanidade, da implantação da era do espírito. E nem sempre eles podem conceder aquele pedido que nós estamos pedindo. E às vezes a resposta tem que ser não. Também tem isso. Por mais doída que seja. E às vezes os espíritos sentem essa dor no coração de ter que falar não. Uma vez o Divaldo conta, ele estava no início da sua tarefa. E ele disse que ele aplicava muitos passes naquela época. No início. Ele brinca que ele aplicava tantos passos que ele já andava com as mãozinhas assim, de tanto passo que ele dava. E em determinada ocasião, chegou uma senhora lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, onde ele atua até hoje, e chegou para ele, pediu para que ele conversasse algumas palavras com o marido dela, e que aplicasse alguns passos, ia ter palestra do Divaldo naquela noite, e ao final o Divaldo ia ajudar na equipe de passe da casa. E o Divaldo fez a palestra e tudo mais. Porque o rapaz, o marido dela, que já não era tão jovem assim, ele estava desenganado pelos médicos. Tinha um câncer terminal, muito grave, e estava desenganado. E ela já estava relativamente conformada, dada a explicação dos médicos, e estava pedindo um apoio espiritual para ela e principalmente para ele, né? Para o casal enfrentar aquela situação. Muito bem. O Divaldo fez a palestra e aí eles foram para a Câmara de Passes. E o irmão foi lá. O irmão se sentou na cadeira que o Divaldo ia aplicar o passe. O Divaldo aplicou. Na hora que o Divaldo começou a aplicar o passe, o Divaldo começou a se emocionar com a situação do homem. E começou a pensar assim: eu sou muito jovem, eu não tenho mulher, não tenho filho, se eu morrer também ninguém nem nota. Esse irmão, ele tem família, ele está comprometido, eu dou minha vida por ele. E aí, fazendo um passo muito intenso, orando com muita intensidade por esse irmão. E disse que na hora que eu estava quase acabando o passo, apareceu o Dr. Bezerra de Menezes. Aí o Divaldo falou: então está funcionando, beleza. Você apareceu o Dr. Bezerra de Menezes também. Aí ele redobrou o passo, ele já estava quase terminando, igual o avião quando está aterrissando, aí arremete, né? Não, então vamos começar o passo de novo. Ele redobrou o passe. Na hora que ele terminou, o Dr. Bezerra de Menezes estava junto com ele, ele falou: e aí, Dr. Bezerra, ele vai ficar bom? Aí o Dr. Bezerra de Menezes, assim, bem tranquilo: vai, meu filho, ele vai ficar bom. Doutor Bezerra. Aí o Divaldo ficou naquela empolgação, né? Ele já saiu de lá, como a gente costuma dizer, no terceiro tempo, né? Na conversa pós-reunião, na prorrogação, ele chegou para ela e falou assim: olha, na hora que eu estava aplicando o passe no nosso irmão, o Dr. Bezerra de Menezes apareceu para mim. E eu tive uma revelação: ele vai ficar bom. Ela virou para ele assim: tem certeza? Porque os médicos já desenganaram, tá sabendo, né? Foi o Dr. Bezerra de Menezes que me avisou. Aí, muito bem. Ela marcou que o Divaldo fosse na casa dela no dia subsequente. E o Divaldo foi com alguns amigos. Na hora que eles estavam chegando lá, havia um movimento na frente da casa e havia uma coroa na sala de estar. A casa estava aberta, a sala estava aberta. E aí o Divaldo parou e falou: será que ela morreu? Porque ele tinha certeza que o rapaz ia ficar bom, né? O doutor Bezerra tinha falado para ele: será que ela morreu? Ela teve um mal súbito? E aí, não, era ele mesmo. Havia o caixão na sala, né? O velório ia ser na sala da casa. E ela estava meio que debruçada no caixão. Na hora que ela viu o Divaldo: então, com a voz assim, bem brava, né? Com uma voz meio pastosa até. Aí o Divaldo olhou para cima e falou assim: então,
Eu também não sei, né? Aí, na hora que ele falou, então apareceu o doutor Bezerra. Então, meu filho, agora ele ficou bom. Agora ele ficou bom, agora espiritualmente ele vai ficar saudável, vai ficar muito bem. Então, quando os espíritos falarem que a gente vai ficar bom, cuidado, né? Quem vai saber o que eles estão pensando. Tem que pegar a mensagem completa. Porque, obviamente, os espíritos têm uma perspectiva maior porque eles estão do lado de lá. Muita coisa que ainda nos atormenta muito, como o medo da morte. Divaldo conta que uma vez ele estava desenganado e falaram para ele, deram 28 a 35 dias no máximo de vida física. Ele estava com um entupimento coronário muito grande e tudo mais, início da década de 90. E aí, a Joana de Anjos falou assim, meu filho, que fazes? E ele estava de cama, e ele estava com muita dor. Ele falou, mas como que fazes? Eu estou aqui 99% morto, irmã. Ela falou assim, e daí? Eu estou aqui 100% morto, você está conversando com a pessoa 100% desencarnada. Eu falei assim, mas minha irmã, eu estou muito mal, e se eu fizer algum esforço, eu posso desencarnar. Ela falou assim, venha o quanto antes, mas trabalhando. Olha só. Aí o Divaldo falou assim, essa mentora quer me matar, não é possível. Só que era dia da reunião mediúnica, ela foi, e ele pediu a ajuda do menino, e foi para a reunião mediúnica. E disse que depois da reunião, ao final da reunião, sentiu que a angina tinha passado. Então ele recebeu um auxílio. Então, em um certo sentido, vai chegar um momento que a gente vai partir. Vai chegar um momento que eles não vão aliviar, não vai haver moratória, digamos que seja esse ou não. Vai chegar um momento que o auxílio espiritual é a boa morte. Nem sempre teremos os nossos pedidos, e principalmente os nossos caprichos, atendidos. Então, precisamos também ter essa noção de perspectiva e de senso de imortalidade, porque faz parte da vida de todos nós. É interessante, o próprio Divaldo conta uma vez que ele evocou Chico Xavier. É um caso muito curioso, nem todo mundo conhece esse caso. Ele estava viajando na África, fazendo palestras espíritas na África. E teve um dia que ele ficou muito doente. Ele estava no lugar, o país, inclusive, estava tendo uma revolução civil, estava tendo uma revolução no país, uma situação muito difícil, com muita dificuldade mantiveram as palestras, e ele estava muito mal, e a mãe dele já tinha desencarnado na época, ela desencarnou em fevereiro de 72, a mãe do Divaldo, Dona Ana, e ela apareceu para ele, e ele estava mal. E aí ele lembrou num determinado horário, ele olhou no relógio e lembrou que no fuso horário do Brasil, no horário de Brasília, era a hora X. E o Chico Xavier devia estar indo para o centro. Aí ele falou assim, e se eu evocar o Chico, será que ele não me ajuda? Aí ele evocou o Chico está indo para o centro agora, ele está tomando um cafezinho, deve estar indo para o centro. Eu vou evocar o Chico. Aí disse que ele evocou o Chico mentalmente, olha só que coisa, né? O que era o Chico Xavier? Ele evocou o Chico mentalmente. O Chico, na hora que ele estava chegando no grupo espírita da prece, ele pediu licença para os companheiros e se retirou e ficou numa sala mais reservada. E o Divaldo disse que viu ele desdobrado e chegando lá. O Divaldo, com a sua visão espiritual, viu o desdobramento do encarnado, do Chico Xavier. E o Chico ajudou ele, porque ele estava com 40 graus de febre. E depois, na hora que voltou, o Divaldo tinha amigos em comuns com o Chico, lá de Uberaba. Na hora que ele voltou, ele falou assim, olha, o Divaldo estava com algumas dificuldades, mas eu senti que a nossa equipe ajudou ele lá na África, em tarefas doutrinárias lá na África. O Chico comentou isso. E depois, o Divaldo conversou com esse companheiro, conferindo o horário. Assim como aconteceu no Evangelho. Lembra do Evangelho? Quando o centurião procurou Jesus, ele pediu para que Jesus ajudasse o servo. E Jesus respondeu, pois não, vamos lá. Na hora que Jesus faz menção de ir, ele falou, mestre, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas tu é mestre. E assim como eu, o senhor pode resolver o problema. Porque eu comando homens. Quando eu falo, saiam daqui e vão para lá, eles vão. Se tu quiseres, os teus cuidarão. E aí Jesus diz que nem toda Israel ele tinha visto tamanha fé, porque o homem era pagão, né? Ele era romano. E ele disse, eu quero. E assim foi feito. Na hora que o centurião chegou na casa, ele mostrando que ele tinha bastante fé raciocinada,
tinha bastante tino para pesquisador, não é? Tinha já um espírito que a gente poderia chamar hoje de kardeciano. Ele perguntou a que horas foi. E era o horário que Jesus tinha falado com ele, que o menino ficou bom, que o servo ficou bom. Então, a conferência, a confirmação. E detalhe, o Divaldo ficou bom e foi de noite fazer a palestra. Quer dizer, o ficar bom não isentou ele da tarefa. E o Chico ajudou, depois teve a reunião de noite. Normal, ninguém nem ficou sabendo. Não é? Então, a ajuda espiritual que nós recebemos também não nos isenta da tarefa que nós precisamos realizar. Muito pelo contrário. Às vezes, quando nós recebemos um auxílio, é um agravamento das responsabilidades e da necessidade que nós temos de demonstrar performance na produtividade no bem. Desenvolvimento, boa vontade, dedicação, produtividade no bem. Porque a planta que cresceu, mas não frutificou, foi considerada improdutiva. Foi um solo descartado. O solo bom produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Parábola do semeador. Então, às vezes nós estamos crescendo, mas ainda não estamos produzindo. Seria interessante a gente tentar crescer, mas tentar já entrar numa fase mais produtiva, para que o nosso crescimento espiritual não seja seco de valores, para que pelo menos minimamente a gente dê alguma parcela de contribuição. É fundamental que a gente tenha isso em mente para que a gente cumpra pelo menos com aquilo que considera a nossa obrigação. A tarefa começa do cumprimento do dever, que a gente se esforce para ter a paz de consciência do dever retamente cumprido. E também que a gente diminua um pouco as expectativas em relação às ilusões do mundo. Porque o mundo nos ilude muito, a matéria nos ilude. Que te importa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não é? Se nós crescermos substancialmente a nós mesmos, cumprindo com a obrigação, já será uma grande vitória. E se nessa caminhada a gente conseguir auxiliar substancialmente algum irmão, já será, como diz alguns companheiros, já será um grande coroamento, quando eu conseguir, além da minha elevação, ajudar alguns irmãos. Agora, para que eu eleve a mim mesmo, eu preciso do contato social. Eu preciso atuar com os irmãos. Eu preciso me esforçar nessa interação com os companheiros. Daí é fundamental que nós entendamos que em alguns momentos nós vamos solicitar a Deus, mas que os amigos espirituais enviados de Deus não vão, pelo menos naquele primeiro momento, atender 100% da nossa solicitação. Porque ou não estamos maduros para receber, ou ainda temos que desenvolver um pouquinho, ou eles querem que a gente treine um pouquinho mais naquela situação, e dali a pouquinho, de repente, a gente é retirado daquele contexto. Mas todas as vezes que a gente recebe um auxílio, que a gente recebe um incremento de facilidades, a gente deve pensar, cuidado, porque se eu estou recebendo uma facilidade que não estava no script, não estava no planejamento, é um facilitador a mais, é uma preocupação a menos em relação ao meu dia a dia. E o que eu estou fazendo desse tempo a mais, dessa tranquilidade a mais que Deus me forneceu? Só para encerrar, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel comenta exatamente isso. Que aqui no mundo físico, o que é a cruz? A cruz é bem diferente da cruz no mundo espiritual. Emmanuel está comentando aquela frase, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, do Evangelho. E ele diz que aqui no mundo físico, a cruz é o degrau social. A cruz é o parente infeliz. A cruz é o defeito físico, etc. Mas no mundo espiritual é bem diferente. Aquilo que nós, do lado de lá, vamos identificar como a nossa cruz. Lá é a vergonha do tempo perdido. Ou
a vergonha do defeito íntimo não vencido, ou a vergonha da atitude negativa que a nossa lembrança e a nossa consciência vai sempre reavivar na presença de espíritos da nossa evolução ou mais evoluídos, nos fazendo sentir tamanho constrangimento que faz com que a gente não saiba o que fazer, e às vezes até perde uma reencarnação ou perde uma tarefa sacrificial para tentar eliminar aquilo. Aquela sensação de inadequação na presença de espíritos tão elevados ou mais elevados que a gente. É a veste nupcial de que nos fala o Evangelho. Eu posso estar na festa, mas parece que eu estou meio peixe fora d'água. Eu não me sinto ambientado, porque parece que a minha roupa não está apropriada. Eu não me sinto apropriado, e às vezes eu tenho condição para isso. Mas a minha consciência, a todo momento, me alerta que eu não mereço estar naquele ambiente de paz e felicidade. Então a paz e a felicidade, ela começa através de uma construção interna e começa para nós encarnados da nossa tarefa aqui a cada dia. E obviamente isso passa pelo dever, o cumprimento do dever para que tenhamos paz de consciência. E quando a gente fala de dever, nós falamos do dever material, na busca honesta pelo pão material, mas também o dever espiritual, porque também temos tarefas na área espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos inspire e que Ele proteja os nossos esforços evolutivos. Que assim seja.